Excepcional manhã para você, 12º dia, desafio FUOMA, 12 dias de desafio. Gente, o tempo tá voando, 12 dias, 12º, e eu estou aqui no solzinho congelante, as minhas costas estão começando a aquecer. Gente, 12 dias. Deixa eu mandar aviãozinho, gente. Vamos lá. Mandar para muitas meninas. Vamos lá, mandar para muitas meninas. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Gente, conta aí como que tá aí, se aí tá friozinho também, como aqui, como que está. Me conta. Tô mandando muitos aviãozinhos hoje. Carol, vamos lá. Manhã abençoada, que você seja aquecida pelo Espírito. Fogo do Espírito reacenda o seu coração, renova sua alegria, suas esperanças. Que delícia esse solzinho começando a aquecer as costas. Vamos lá, 12º dia de desafio FUOMA, e nós vamos falar sobre, ontem eu pedi a algumas pessoas, por quê? Tinham pessoas falando, pedindo coisas diferentes. Falei, eu preciso saber o que a maioria quer. O que o pessoal quer, pedir as dicas também de, se alguém quiser também falar, eu já tenho uma lista de livros que eu já li, né? Li mais de 50 livros nos 2 últimos anos, então já tem uma lista de livros lá boa para mim passar, mas você pode dar uma dica sim, falar daquele que você quer, e eu posso estar lendo o que você quer e fazendo um resumo, fazendo uma resenha de um livro que você queira também. Mas vamos lá, de acordo com a votação até agora, vou mostrar para vocês, vou deixar mais um pouquinho rodar e vou colocar lá o resultado que der. Por enquanto tá ganhando a procrastinação. Nós vamos falar 3 pontos aqui principais da procrastinação. Bora lá! Bom dia, vão entrando aí, vão comentando, vão falando sobre isso. O que é procrastinar? Tem gente que acha que procrastinar é coisa de gente à toa. É gente que tá parado e não sabe o que vai fazer, fica parado pensando, nossa, o céu que tá lindo, azulzinho. Nada de nuvem, todo azulzinho, mas assim ainda tá frio. Tava 12 os 2 últimos dias, hoje foi para 14, na hora que eu acordei. E aí vamos lá. Acho que é uma coisa de gente à toa. Mas procrastinar não é ficar à toa só. Tem gente que procrastina ficando à toa, sim, mas tem gente que procrastina fazendo uma outra tarefa menos importante. Procrastinar é deixar para depois aquilo que teria que ser principal. Deixar para depois aquilo que é importante e fazer tarefas supérfluas. Então é muito comum você ter uma tarefa muito importante para fazer e de repente alguém mandou uma mensagem no celular e você ouviu o barulhinho e quis lá olhar. A curiosidade, você abriu e de repente você está gastando horas no celular vendo mensagem do WhatsApp, ouvindo vídeos no WhatsApp com um monte de tarefa lá marcada. É você ter que fazer uma tarefa muito específica administrativa que você não gosta, mexer com uma tabela do Excel e aí você está correndo de fazer essa tarefa e de repente quando você vê, você está limpando a mesa e você está organizando a mesa, você fica horas ali resolvendo organizar papéis e limpar papéis e não faz aquilo que é importante. Então é muito comum a procrastinação acontecer. Ela pode acontecer de forma que você não saiba, você não veja. Quando você vê. E o que é? A procrastinar é o vício de deixar para depois. Não, vou fazer depois, vou fazer no final da tarde. Vou fazer amanhã, hoje não. Sabe, hoje, na hora que eu acordei,
deu aquela procrastinação, quis vir, sabe? Como? Eu acordei, tava geladinho. E aí eu falei assim, não, bobeira, você já vai todo dia, não precisa ir hoje. Só que eu sei que correr de manhã é uma coisa importante para mim. Que a tendência normal é eu não querer fazer nada. Porque o meu cérebro tá sempre me lembrando que eu já sou magra e que eu não preciso fazer atividade, que eu já tô bem. E aí eu resolvi dar um comando para o meu cérebro e falei com ele, é só hoje que eu vou. E eu levantei e fui. Então, é aquele vício de deixar para depois, para depois, para depois, para depois. E não tem como. A procrastinação é insegurança. É fruto de uma insegurança, de um medo, consciente ou não, de cumprir aquela tarefa. É a mente fala assim, não. Falar em público, não. Abrir aquele Instagram? Não. Você já viu que tem muita gente que não gosta, tem gente que vão te julgar. Você não vai sair tão bem. Você não fez comunicação. Pra quê? Vão te chamar de blogueirinha. Abre, não. E aí, ele quer te arrumar uma outra coisa para fazer. O medo, a insegurança quer tomar conta e te falar com você assim, não, faz isso não, bobeira, menina. Mexe com isso não, você já é tão bem sucedida. Você não precisa fazer isso, não precisa se submeter. Na verdade, a procrastinação é uma cortina de fumaça que serve para despistar, para mascarar um problema que está lá atrás. Então, eu preciso olhar com muito cuidado para essa procrastinação. E aí me fala se é assim com você. Se você passa por essa luta também de querer deixar para depois. O vício de deixar para depois. De acordo com as respostas que eu tive, tem muita gente com esse problema aí, porque muita gente pediu para me falar sobre isso. Então, eu entendo, né? Eu entendo que é uma dor real. E é interessante também a gente pensar que a procrastinação é a falta de gerenciar o nosso tempo. Aquelas pessoas que não gerenciam o tempo. Eu sou amante da agenda ainda. Então eu tenho a agenda do Google online, que eu sempre estou com ela, abrindo ela durante o dia. Eu uso o Trello, eu tenho algumas coisas escritas no Trello. Eu faço um gerenciamento do meu dia pelo Trello, mas eu uso a agenda online, mas eu preciso usar a física. Eu amo planner, então eu gosto muito de ter a agenda. E algumas pessoas falam assim, mas eu não gosto de agenda, não gosto de escrever e colocar tudo na agenda, é uma perca de tempo. Mas você consegue enxergar na prática que é muito melhor para você gerenciar e organizar o seu tempo. Eu uso muito, usava mais ainda, mas uso muito ainda também a questão do celular despertando. Eu uso muito a questão do despertador para me gerenciar o tempo. Tipo assim, tal hora é hora de fazer isso. Então, bora lá. Bora parar o que você está fazendo aí e fazer o que é importante. Você está fazendo outra coisa? Então, não. Para aí e vai fazer o que é importante. Então, quem não organiza o seu tempo é um forte candidato a procrastinar, porque quando você entra naquele looping ali de ver os vídeos, de assistir, de ouvir as mensagens, você se distrai. É até uma técnica, não está na lista das 3 coisas que eu vou falar aqui não, mas vou aproveitar e falar de uma vez que eu estou lembrando. Com certeza tem alguém aí que vai ouvir hoje. Eu até coloquei meu celular na parte da manhã. Como na parte da manhã eu estou fazendo algumas coisas muito mais importantes e essenciais para o meu dia, eu coloquei meu celular no foco. E isso está me gerando um transtorno por um lado, mas que vale a pena. Por quê? Tem gente que está me mandando mensagens e eu não vejo elas. Na hora eu não vejo, porque eu coloquei no foco.
Então não toca, não faz barulho, não me avisa, né? Não tem lembrete, não tem aviso nenhum de nada. E aí, como eu fico várias horas com isso, tem mensagens que vão caindo e vão descendo. E aí, outro dia eu respondi uma só no outro dia e percebi pela resposta da pessoa que ela não gostou de eu não ter visto a mensagem dela. Só que, se eu não faço isso, eu vou ficar vendo muita mensagem, porque cai muita mensagem para mim. Eu vou me distrair e vai me ser prejudicial. Então, balançando as situações, eu prefiro que alguém não goste, porque eu não respondi tão rápido, mas que eu consiga entregar o que eu tenho para fazer. Porque se eu fico presa só no WhatsApp, me impede de produzir, meu tempo de produção. E realmente é aquela coisa, se for uma coisa muito importante, eu já falei com o pessoal, tem que me dar um toque de ligação. Eu tenho que me ligar depois, porque aí eu vou entender que é urgente, porque essa pessoa me ligou, e aí eu vou atendê-la, caso seja possível. Caso não seja possível naquela hora atendê-la, né? Se eu estiver dirigindo ou se eu estiver fazendo no foco que o celular vai estar desligado, né? Assim que eu voltar, eu vou ver e eu vou dar prioridade para aquela pessoa que me ligou, sobre todas as outras mensagens, não é mesmo? Então, assim, é muito importante a gente gerenciar esse tempo nosso, porque senão a gente é um candidato muito forte a procrastinar. E aí eu já estou cortando o mal pela raiz, já gerenciando esse tempo, não é mesmo? É uma técnica que eu tenho usado. E aí você pode me falar aí também se você tem usado uma técnica, o que você tem feito aí para trabalhar esse lado seu e matar a procrastinação. Eu usei esse termo, matar a procrastinação, com um curso que eu fiz lá em 2019. 2019 eu montei um curso matando a procrastinação, porque eu já tinha vencido algumas etapas muito positivas na procrastinação com algumas técnicas. E aí eu criei esse curso matando a procrastinação. Lembro que foi bem interessante, porque foi o primeiro conteúdo que eu fiz assim dessa forma, em modelo de curso, né? As minhas mentorias anteriores eram todas online, e esse Matando a Procrastinação não, eu fiz uma gravação dele. Ai, foi muito gostoso, foi um desafio que eu venci o meu limite. E a procrastinação tem um reflexo do sol aqui incomodando um pouco meus olhos. Deixa eu ver se eu fico de jeito que eu tampo mais a claridade. Peraí, porque se eu virar de outro lado, ele fica de lado e aí ele incomoda mais. Ai, ficar mais próximo aqui para isso. A sensibilidade, aí eu fico só fechando o olho. Quando nós somos muito impulsivos, as pessoas são muito impulsivas e trocam muito de uma tarefa para outra. Então essa pessoa tende a procrastinar mais do que as outras também. Essas pessoas bem impulsivas que trocam, faz uma coisa, depois está fazendo outra. E é uma tendência normal. Estou trazendo para vocês aqui dados científicos, tá, gente? Eu estudo muito, há muitos anos, a área do desenvolvimento, né? Desde 2000 na verdade, eu comecei antes. Eu comecei em 2000 a estudar. E aí comecei a aprofundar em 2004. Então, eu estudo gente desde 2000. Nossa, gente, tô nova, né? Muito tempo. 2000 eu comecei a fazer a minha primeira formação na área de pessoas, que foi teologia. Minha primeira formação foi fora técnica, né? Porque eu já tinha administração. Mas minha área acerca de faculdade, a minha primeira foi teológica. Depois que eu fui fazer docência, depois que eu fui fazer a psicanálise, e aí depois que eu fui caminhando, né, e não paro, né? Então, eu amo. Agora eu tô na PNL e tô amando, né? Porque dá mais, dá mais, como que eu falo?
A gente vai focar a parte científica daquilo que você já faz. Então, tá falando coisas lá que eu já sei desde 2004, nos meus estudos de 2004, né? Que eu aprofundei bastante em 2004. Mas eu não tinha tanto embasamento e tantas ferramentas, né? E aí as ferramentas eu fui adquirindo à medida que eu fui caminhando. E bora lá, vou dar para vocês uma técnica que é muito usada, que é muito eficiente acerca de vencer a procrastinação. Porque não adianta eu ficar falando e não te dar nada prático. A gente tem que ser prático. Coisas que funcionam. O que é? Chuta aí. Você não acredita. É uma coisa tão simples, tão eficiente, que é a respiração. Inspira. Respira. Inspira. Técnicas de respiração, os famosos mindfulness, né? As mentalizações. Elas te trazem para o agora. Então, quando você... viu que eu já até meu tom de voz ficou mais pausado, só de respirar? Aquele negócio de você falar com a pessoa que está muito nervosa. Respira, conta até 10, funciona. Então, respirou. Inspira. Você tranquiliza. E o que acontece? Você volta para o aqui e o agora. Porque a procrastinação te tira do que você está fazendo de importante. Te tira do centro do teu propósito, da tua vontade. E te leva a distrair com várias coisas que são menos importantes. E quando você respira, você traz a sua mente para o aqui e o agora. Então é uma técnica muito simples, muito tranquila, muito fácil, que você usa para você trabalhar esse lado e parar de procrastinar. Me fala aí se você tinha pensado nisso já. Se você já tinha feito isso, se você já ouviu isso. Isso é real. A gente tornou tudo mais leve aqui. A segunda técnica, na verdade, eu acabei te falando ela toda antes, é o bloquear os estímulos externos, que eu contei para vocês uma coisa que eu faço. Colocar o celular no foco, né? Se necessário for, põe o celular num outro cômodo. Não permita que ele te impeça. Na parte da manhã, antes de eu fazer live com vocês, então eu sempre corro. Eu sempre tenho meu período de devocional, tenho meu período de... Então hoje já fiz devocional, já corri, já voltei, já ouvi um livro, né? Vários capítulos de um livro, já li mais de 10, parece que foram 12 hoje, 12 capítulos da Bíblia, né? Que no nosso desafio Full Woman, nós estamos 10 capítulos do Novo Testamento por dia. Então hoje nós já chegamos, parece que em 2ª ou 3ª Romanos. Nós pegamos, eu acho que foi 21 de... Parece que foi 22 de Atos até 2ª Romanos. Uma coisa assim, não lembro de qual não. Eu sei que a gente já está em Romanos. 2º ou 3º Romanos, que hoje é. Depois eu vou postar lá a fotinha que eu já até editei, já coloquei tudo para lançar para vocês. O capítulo que eu separei, que é um capítulo que está no final do livro de Atos. E então, o que é? Bloqueia os estímulos externos. O que te distrai? É o toque do celular? Tira. O que te distrai? E te tira o foco e você vai procrastinar fazendo aquilo ali. O que você pode fazer para cortar
essa distração, né? Colocar o celular no foco é uma técnica que eu usei, né? É uma ferramenta que você tem disponível lá no seu celular, que você entra e coloca o celular no foco para ele não tocar, para ele não ligar. E aí eu coloquei lá na cerca de ligação, só ligações, algumas pessoas, ligações urgentes, né? Coloquei minha mãe, os meninos, o marido. Então, assim, dependendo de quem ligar, naquele momento de foco eu atendo. Porque aí eu sei que eu posso falar com eles, tô trabalhando, não dá para bater papo, não, a gente conversa depois. Mas se for algo urgente, vai tocar para mim atender. Então, estipula. Faça ações simples para bloquear esses estímulos externos que têm tirado você do foco daquilo que realmente é importante. E terceira e última dica de hoje, divida as tarefas. Isso é tão falado, mas nós negligenciamos tanto. Para fazer tarefas que são mais complexas ou tarefas que nós entendemos que elas são chatinhas de fazer, nós precisamos dividir as tarefas em blocos. Porque quando você divide em bloco, é como se você despistasse a tua mente. Quando você fala assim, eu vou fazer um TCC, eu vou finalizar aquele livro, o cérebro já pensa assim, cansativo, é muita coisa, nossa, vai demorar muito tempo. E aí ele já choraminga e ele já procrastina. Ele já faz de tudo para procrastinar. Mas se você coloca lá estipulado, hoje eu vou fazer a primeira página, o sumário do meu TCC. Hoje eu vou corrigir, é o que eu estou fazendo com relação ao meu livro. Hoje eu vou corrigir 2 páginas, né? Porque eu estou na fase de correção. Na verdade, eu procrastinei essa correção há uns meses. E aí agora eu dei um basta, porque eu falei, como assim? Matando a procrastinação, tem que continuar matando sempre. E aí fui lá e estou nessa fase de correção para terminar o livro. E aí, 2 capítulos, 2 páginas, estipula, divide as tarefas que você precisa fazer em blocos, porque aí te dá aquela sensação tipo assim, que delícia, eu fiz. Me conta aí a sua experiência. Eu fiz essa técnica também, sabe para quê? Para correr. No início, você acha que eu começava a correr 7 quilômetros em um dia? Corria nada. Eu dei a volta no quarteirão e eu não corri o quarteirão. Vamos dizer que o quarteirão tem 5 casas, 10 casas. Eu estipulava, vou correr até dar 2 casas. Aí parava, andava um pouco, aí corria mais um pouquinho, pedacinhos. Foram dias e dias até eu conseguir chegar em correr 7 quilômetros. Mas os inícios foram acontecendo gradativamente. É aos poucos que as coisas acontecem. Vou falar mais uma aqui, porque a gente tem um tempo ainda aqui. Vou falar mais um pouquinho aqui. A 4ª ferramenta que a gente pode usar aqui, que é muito, de todas hoje, eu acho que ela é a mais essencial no meu perfil. Não seja duro demais com você mesmo. Fuoma, não seja dura com você demais, amore. Não se culpe por aquilo que você não fez e por aquilo que você fez de forma que não foi tão produzida. Vigie nisso, porque quando você se culpa muito, e aí o cérebro entende assim, ela fez isso e ela está errada, e por isso que ela não continuou, né? Ela não continuou. Ela já foi, ela não foi além por causa disso. E aí você se culpa, você se castiga, você fala coisas que não deve, você te diminui.
Então, seu cérebro entende o quê? Você fez uma coisa que não era correta, mas você já foi punida. Logo, o cérebro está descansado para procrastinar de novo, porque você mascarou a primeira procrastinação dele lá. Reflexo aqui. Me fala isso faz sentido para vocês. Me conta esse babado. Com vocês é assim ou é só comigo? Me conte, que eu quero saber. Mas aí eu decidi matar a procrastinação e mandar embora tudo. O que você decide hoje? O que você vai começar a fazer? Você vai trabalhar a impulsividade, você vai trabalhar algumas das técnicas, a da respiração, a do dividir as tarefas. Qual será a tua ação hoje? Me conta aí. Tá bom? E aí eu vou deixar a caixinha de perguntas lá ainda. Você pode entrar, você pode perguntar, você pode tirar as dúvidas comigo, tá bom? É em nome de Jesus que a bênção do Senhor, que enriquece, acrescenta dores, esteja, não só hoje, mas todos os dias sobre a sua vida. Tá quase seco, tá indo, tá indo. Beijo no coração. Extraordinária sexta-feira. 12 dias. Desafio Full Ama. Beijão. Deixa eu fazer um print aqui. Vocês acreditam que agora que tá quentinho aqui, nem tá quente demais, só. E essa blusa aqui, minha filha, essa blusa aqui é quentona. Fui pra Argentina com ela. Quentona. Beijo no coração, excepcional. Sexta-feira e 11 horas a gente está de volta.